1 Coríntios 6:10 e Romanos 1:26 e 27 também não falam de homoafetividade, e sim de um contexto de culto aos deuses pagãos. Enquanto tem padres que têm coragem de falar a verdade, e nós não podemos nos conformar com ele. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou o casamento é entre um homem e uma mulher ou não é. Ou o filho tem que crescer numa escola recebendo ensinamentos para a vida ou não. outros têm se omitido e recuado. Muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que oprimia de um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. Pastor André Valadão fez comentário sobre um padre que também distorce totalmente a palavra de Deus. Esses dias eu vi um padre muito famoso que já se rendeu aí, né, às celebridades. Padre muito famoso que já se rendeu à fama. Vendido, completamente vendido. O cara é completamente vendido. Porém, o pastor Hermes insiste em continuar influenciando as pessoas, dizendo que as escrituras não apontam nada sobre o pecado. 1 Coríntios 6:10 e Romanos 1:26 e 27 também não falam de homoafetividade, e sim de um contexto de culto aos deuses pagãos. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3:19. Meu irmão, que Deus em Cristo te abençoe. Seja mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o André. Antes do conteúdo, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de todas as notificações, deixar um like, compartilhar o máximo que você puder. Também nos ajude se você estiver assistindo pela página. Aproveite para poder me seguir aí na página, tá? Meu irmão, olha só. Esse tema, ele virou uma bola de neve nas redes sociais. Esse é o assunto mais comentado até o momento. E assim, eu vejo tudo isso acontecendo como um reset mundial, pois não é só no Brasil, isso é no mundo, como por exemplo essa zombaria aqui que você vai ver que viralizou. Note que a vontade dos famosos, que não querem de forma alguma renunciar ao pecado, é de adaptar a palavra de Deus, não se submetendo à palavra do Criador. Dá uma olhada nisso que a Xuxa disse. Pergunta que não quer calar, prender não adianta. Então que tal fazer o Novo Testamento? Pois o povo interpreta como quer. Que tal tirar todas as histórias de ódio e só deixar o amor? Vamos falar de amor? Essa é a verdadeira palavra de Deus. E com o passar do tempo, meus irmãos, surgiram até pastores para pastorear ovelhas que são rebeldes à palavra de Deus, surgindo então a adaptação do evangelho para agradar as pessoas. Bom, a Bíblia já nos alertava que chegaria um tempo que mudariam a verdade de Deus em mentira. Mesmo a passagem bíblica que condena a homossexualidade. Eu não me lembro de nenhuma. Você vai me apontar Sodoma e Gomorra como tendo sido destruídas por conta da prática homossexual? Não é isso que diz o profeta Ezequiel. O pecado de Sodoma foi não querer repartir o seu pão, não abrigar os desterrados. E quanto a Levítico 18:22, com o homem não te deitarás como se fosse mulher, qual é o contexto? As nações viviam em pé de guerra e uma das maneiras de humilhar o adversário era sodomizando-o. Não está se falando de orientação sexual, mas de uma prática condenada por Deus, de querer impor ao outro algo contrário à sua natureza, humilhá-lo, atentar contra a sua dignidade. 1 Coríntios 6:10 e Romanos 1:26 e 27 também não falam de homoafetividade, e sim de um contexto de culto aos deuses pagãos, em que as pessoas se entregavam a orgias de maneira desenfreada, achando que com isso estavam ofertando às divindades. Agora, a minha Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Quem ama não tem tempo de julgar. Agora, quem julga não tem tempo de amar.
Olha, vendo essas colocações aí, eu pergunto para você, meu irmão, quando Deus fez o homem, ele disse que estava também criando uma ajudadora para ele, e não um ajudador. Outra coisa, quando Jesus diz que o homem deixaria o pai e a mãe e ia se unir com a sua mulher, por que Jesus não disse assim, então, o homem deixará o pai e a mãe e vai se unir com outro homem? Bom, é só uma pergunta. Isso é um padrão estabelecido por Deus e não pode ser quebrado. Isso tudo que está acontecendo é um grande reset. Olha ao seu redor, até um padre dos mais famosos estão deixando a Bíblia mais leve. E esse é um daqueles que alcança muitas pessoas no Brasil. Preste atenção no que o André Valadão disse sobre um determinado padre. A narrativa que por muitos anos nós tomamos, ela sem perceber fomos enganados, cegados, recebemos uma anestesia nesse tema. O que hoje nós estamos tendo que resgatar. É tempo de resgate, é tempo de você, evangélico, ter a liberdade de dizer orgulho não. Quem quer viver o orgulho vai viver, Deus te abençoe. Mas eu não sou do orgulho, eu sou da humilhação, do quebrantamento, de morrer para mim mesmo. Eu sou daqueles que não vão viver orgulho. Você quer viver, vai viver. Mas não toque nas nossas crianças, não toque nos nossos filhos, não tente impor nas nossas crianças e nossos filhos aquilo que nós cristãos não acreditamos. Não é homofobia. Ninguém está falando aqui para não dar emprego para homossexual. Ninguém está falando aqui para constranger ou oprimir o homossexual. Não, ninguém está falando nada disso. Zero. Não tem nenhuma narrativa, absolutamente nenhuma narrativa contra o homossexual. Não existe, não existe. Nem na Bíblia existe. O que existe é um pecado, e se é pecado, não deve ser praticado por aquele que crê em Jesus e quer seguir os mandamentos de Jesus. Tem que desenhar para ficar claro, né? As pessoas acham que é homofobia. Não tem homofobia. É a Bíblia. O cristão genuíno tem na Bíblia o que é pautado. Esses dias eu vi um padre muito famoso que já se rendeu aí, né, às celebridades. Padre muito famoso que já se rendeu à fama. Vendido, completamente vendido. O cara é completamente vendido. E ele fala, eu não acreditei um padre do nível dele, com conhecimento dele, teológico, psicológico, colocar uma fala tão neutra para aquilo que a Bíblia aponta de maneira claríssima. Eu fiquei com nojo desse padre. Eu falei, não é possível que esse cara tá falando o que eu tô ouvindo. Não é possível que esse cara tá falando o que eu tô ouvindo. Então assim, gente, vamos ler a Bíblia. Sabe o que tá acontecendo? É hora de ler a Bíblia. Não tem achismo. Deus criou macho e fêmea. Ponto final. Deus não criou outra coisa. Criou macho e fêmea. Então acabou. Deus criou macho e fêmea. Deus criou e disse pro homem deixar pai e mãe, se unir à sua mulher e os dois estabelecerem uma família. Então, para o cristão, esse é o ponto. O mandamento é uma ordem de Deus. Você vai casar o homem com a mulher, vocês vão estabelecer uma família, vocês vão ser felizes, vocês vão multiplicar. Então, todo mundo, fale com seu pastor. Vou falar aqui, já falei, vou repetir. Se você ouve pregadores, esses coaches aí da internet, pessoas que não se posicionam em relação a um ponto sensível como esse, pare de ouvir esses pregadores. Agora, meu irmão, possivelmente o padre que André Valadão mencionou pode ser esse aqui, nessa parte deste vídeo. Dá uma olhada. É bem provável que hoje Jesus seria altamente reprovado por muitos que se dizem cristãos. Protegidos por um moralismo que advém de suas experiências pessoais, feridas emocionais não curadas, tendo a necessidade de um rigor extremo que atribuem às exigências divinas, muitos cristãos ainda não entenderam que uma das causas da morte de Jesus foi justamente combater o rigorismo religioso que oprimia de um lado e favorecia a hipocrisia de um outro. No Evangelho de hoje, por exemplo,
Jesus se senta à mesa com pecadores, cobradores de impostos, publicanos, homens e mulheres que eram considerados espúrias da sociedade de seu tempo. Ao ser criticado pelos religiosos que o observavam, Jesus esclareceu: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Traduzindo melhor, eu vim para cuidar dos que vocês não cuidam, dos que vocês rejeitam, barram no templo, dos que vocês não convidam para os ritos religiosos, dos que não podem sentar à mesa porque vocês decidiram que eles não são dignos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas digo por mim. No auge da minha conversão, eu fiquei uma pessoa insuportável. A vida de santidade que eu dizia levar não era para agradar a Deus, mas para satisfazer a minha vaidade. Eu me sentia melhor do que todos. Tinha enorme prazer em apontar os defeitos dos outros, mesmo quando honestamente reconhecia que eu padecia dos mesmos. Fazia questão de segregar, tratar com extremo rigor as regras, cometendo o mesmo erro que os Gálatas cometeram, quando quiseram reabilitar entre eles as condutas que Jesus havia condenado. Jesus aboliu o tempo do sacrifício e instituiu o tempo da misericórdia. É nele que estamos. O Deus vingativo do Antigo Testamento é apenas uma referência que temos para entender a evolução que nos colocou diante do coração misericordioso de Deus, manifestado plenamente em Jesus. Ter misericórdia é sentir com o outro, é acolher o miserável, é conduzi-lo ao caminho que desfaz a força da miséria. Mas até quem conduz o miserável é miserável também. A forma mais eficaz que o diabo tem de retirar alguém dos caminhos de Cristo é plantando nele a vaidade religiosa, a hipocrisia que o move, a pretensão de julgar sobre os outros os fardos que nem ele mesmo suporta. Não há conversão sem cura da nossa história. A minha tendência ao moralismo, ao rigorismo, pode ser o resultado da minha incapacidade de lidar com a minha fraqueza. E numa tentativa de sufocar o que não suporto em mim, transformo o outro em vítima dos meus desajustes. A tendência ao laxismo também. São manifestações diferentes de um mesmo problema. O caminho que Jesus nos propõe é o do meio. É o Espírito Santo quem nos conduz por ele. Nele nós somos capazes de entender as exigências da conversão. Sim, conversão exige radicalidade, mas sem torná-las num argumento que nos permite odiar e rejeitar os que Jesus certamente escolheria como seus amigos. Na lógica de muitos puristas, nós só podemos nos aproximar de Deus se estivermos puros e santos. É a mesma coisa que dizer ao doente que ele só pode tomar o remédio depois que estiver curado. O Evangelho de hoje é um alerta aos que fragmentam os textos do apóstolo Paulo, desvinculando-os dos Evangelhos, a nossa inequívoca fonte de interpretação do que Jesus realmente esperou e espera de seus seguidores. Na Sagrada Escritura você encontra textos que podem justificar os crimes mais absurdos que o ser humano é capaz de cometer. Por isso, para nós cristãos, a referência é sempre Jesus. Todo pregador, por mais santo que nos possa parecer, precisa ser filtrado pelo Evangelho. Se o que ele diz contradiz o que Jesus disse, coloque-o sob questionamento. O Evangelho de hoje é um alento para os que são rejeitados em nome da cruz. Ao sentar com os considerados indignos de seu tempo, Jesus nos ensina que a santidade não é um privilégio dos santos. Vivemos os últimos dias da igreja na terra. A nossa redenção, ela está próxima. Tudo acontecendo conforme a Bíblia diz. É o mundo sendo preparado para a chegada do anticristo. Comente aqui, qual é a sua opinião? E eu vou deixar aqui um vídeo para você na tela final que tem chamado a atenção de muitos. E antes de você sair deste vídeo, meu irmão,
Quero te mostrar aqui a igreja que está sendo construída aqui na nossa cidade. As imagens estão passando aí na tela, tá? Para você. Eu estou usando o canal para poder abençoar essa obra. A construção está sendo feita somente através de doações. Você pode estar plantando uma oferta nesta obra através do Pix, que está na tela, na descrição também, tá? A localização da igreja, ela fica na cidade de Cruzeiro, interior de São Paulo. A denominação é a Igreja de Cristo Pentecostal Internacional. Deus te abençoe e multiplique a oferta que você vai plantar nesta obra, em nome de Jesus. Fica na paz e até o próximo vídeo.